Pessoal, vocês acham normal esquecer palavras enquanto fala? E vocês sabem quando isso significa um problema? Bom, todos nós passamos por aquele momento em meio de uma frase em que simplesmente não conseguimos encontrar a palavra que queremos usar, mesmo tendo certeza de que a conhecemos. Então, por que acontece esse problema universal entre os falantes? E quando as dificuldades de encontrar palavras podem indicar algo sério? Todos terão dificuldades ocasionais em encontrar palavras, mas se ocorrerem com muita frequência, com uma ampla variedade de palavras, nomes e números, isso pode ser um sinal de distúrbio neurológico. A produção de palavras faladas envolve vários estágios de processamento, que incluem identificar o significado pretendido, selecionar a palavra certa do léxico mental, do dicionário mental do vocabulário do falante, recuperar o seu padrão sonoro e executar os movimentos dos órgãos da fala para articulá-lo. Dificuldades de localização de palavras podem surgir potencialmente em cada um desses estágios de processamento. Quando um falante saudável não consegue recuperar uma palavra do seu léxico, apesar da sensação de conhecê-la, isso é chamado de fenômeno da ponta da língua, Quando a gente diz, nossa, não estou achando a palavra, mas está na ponta da língua. Frequentemente, o falante tentará fornecer um pouco de informação sobre o significado da palavra pretendida. Ele diz, sabe, é aquela coisa comprida de madeira, ou ele vai lembrar da grafia, olha, começa com H, mas eu não me lembro o nome. Esses estalos de ponta de língua são relativamente comuns e são um tipo de erro de fala que ocorre principalmente durante a recuperação do padrão sonoro de uma palavra. As dificuldades de encontrar palavras ocorrem em todas as idades, mas acontecem com mais frequência à medida que envelhecemos. Em idosos, podem causar frustração e ansiedade quanto à possibilidade de desenvolver demência, mas nem sempre são motivo de preocupação. Uma forma de os investigadores investigarem as dificuldades de encontrar palavras é pedir às pessoas que mantenham um diário para registrar com que frequência e em que contexto elas ocorrem. Estudos de diários mostraram que alguns tipos de palavras, como nome de pessoas e lugares, substantivos concretos, coisas como cachorro ou construção, e substantivos abstratos, como conceitos de beleza ou verdade, é mais provável que resulte em os chamados na ponta da língua, em comparação com os verbos e os adjetivos. Palavras usadas com menos frequência também têm maior probabilidade de resultar em estalos de ponta de língua. Pensa-se que isto se deve ao fato de terem ligações mais fracas entre os seus significados e os seus padrões sonoros do que com as palavras utilizadas com mais frequência. Estudos laboratoriais também mostraram que os estalos de ponta de língua são mais prováveis de ocorrer em condições socialmente estressantes, quando os falantes são informados de que estão sendo avaliados, independentemente da idade. Muitas pessoas relatam ter experimentado esses problemas de que a palavra está na ponta de língua, E principalmente durante entrevistas de emprego. Falhas mais frequentes, com uma gama mais ampla de palavras, nomes e números, provavelmente indicam problemas mais sérios. Quando isso ocorre, os cientistas da linguagem usam o termo de anomia para descrever a condição, que pode estar associada a danos cerebrais devido a um acidente vascular cerebral, a tumores, a traumatismo crânioencefálico ou demência, como a doença de Alzheimer.
A afasia progressiva primária está tipicamente associada às demências frontotemporais ou de Alzheimer, embora possa estar associada a outras patologias também. A afasia anômica, ela pode surgir devido a problemas que ocorrem em diferentes estágios da produção de fala. Uma avaliação feita por um neuropsicólogo clínico ou fonoaudiólogo pode ajudar a esclarecer qual estágio de processamento é afetado e qual a gravidade do problema. Por exemplo, se uma pessoa não conseguir nomear a imagem de um objeto comum, como um martelo, um neuropsicólogo clínico ou um fonoaudiólogo pedirá que descreva para que serve esse objeto. O indivíduo pode então dizer: é algo que você bate nas coisas, ou então é uma ferramenta. Se não puderem, serão solicitados também a gesticular ou a fazer mímica de como é usado. Eles também podem receber uma dica ou aviso, como a primeira letra. A maioria das pessoas com afasia anômica se beneficia muito com o estímulo, indicando que estão enfrentando problemas nos estágios posteriores de recuperação, de formas de palavras e aspectos motores da fala. Mas se eles não conseguirem descrever ou imitar o uso do objeto e as dicas não ajudarem, é provável que isso indique uma perda real de conhecimento ou significado das palavras. Normalmente, isso é um sinal de um problema mais sério, como uma afasia progressiva primária. Estudos de imagem em adultos saudáveis e pessoas com afasia anômica mostraram que diferentes áreas do cérebro são responsáveis pelas dificuldades de encontrar palavras. Em adultos saudáveis, as falhas ocasionais em nomear a imagem de um objeto comum estão associadas a alterações na atividade nas regiões cerebrais que controlam os aspectos motores da fala, sugerindo um problema espontâneo de articulação, em vez de uma perda de conhecimento das palavras. A anomia, devido à afasia progressiva primária, as regiões cerebrais que processam o significado das palavras apresentam perda de células nervosas e conexões ou atrofia. Embora a afasia anômica seja comum após os acidentes vasculares cerebrais no hemisfério esquerdo do cérebro, as dificuldades associadas em encontrar palavras não parecem ser distinguíveis por áreas específicas.